Bem, vamos lá. Qual que é o problema da partida? A partida é um período transitório, né? Ele é um período curto de tempo, onde o motor ele sai de uma situação onde ele estava desligado, ele entra numa situação de regime, onde ele vai ficar ligado, rodando, consumindo potência, né? Só que nesse momento da partida, a gente tem um efeito, um fenômeno, né? Que é aquela corrente de partida que pode ser bem alta, né? A gente tinha lá situações onde ela chegava a 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes, depende muito do sistema, da potência do motor, da carga, né? Do conjugado resistente lá, do que você está querendo movimentar, tudo isso influencia, né? Então a gente tem um primeiro problema que é a questão dessa corrente que se eleva muito no momento da partida. E aí, a gente também entende que existem situações em que a corrente se eleva muito também, mas são situações não desejadas. Por exemplo, se houver um problema de, sei lá, sobrecarga do motor, a corrente tende a aumentar também, né? Se houver um problema relacionado a um curto-circuito, a corrente também tende a aumentar. Então a gente vem aí a importância da gente dimensionar corretamente o sistema de partida, é que esse sistema ele tem condições de reconhecer essa variação de corrente da partida e não desarmar todo o sistema, e ao mesmo tempo reconhecer se houve um curto, se houve uma sobrecorrente, né? Enfim, por conta de aquecimento e tudo mais, para a gente conseguir desarmar e proteger o sistema. Proteger tanto do motor para a máquina, como do motor para fora, que é a parte de instalação elétrica, né? Então a gente tem esse compromisso, né, a partir de agora, nesse nosso dimensionamento. Tudo bem? Bem, vamos lá então. A gente inicia hoje, e eu acho que é o melhor ponto de partida falar de partida direta, porque eu acredito que é a partida mais simples que existe, tá? E já logo de cara, a gente já começa com uma pequena informação, né? A gente recomenda que você utilize partida direta para sistemas onde a potência lá, o motor, por exemplo, é da ordem assim de no máximo 5 CV, tá? Se você tiver potência maior do que isso, a gente recomenda a utilização de outros sistemas. Por exemplo, partida estrela-triângulo, partida compensada, utilizar aí um soft starter, enfim, outras técnicas que podem ser adotadas também. A gente tem aqui um sisteminha de partida direto, tá? Então a gente tem aqui um esquema elétrico, temos um diagrama de comando ali em cima, temos um diagrama de potência ali no meio, tá? Vocês devem estar se lembrando, né, mesmo que o desenho e o uso de alguns componentes não seja exatamente o mesmo, a gente vai abordar o dimensionamento de todos esses elementos. Então, por exemplo, nós vamos dimensionar os fusíveis, nós vamos dimensionar o relé térmico, esse cara aqui de baixo. O motor vocês já dimensionaram, né? Então essa parte aqui já foi feita anteriormente, vocês já sabem qual motor vocês vão utilizar. Nós vamos dimensionar o contator de potência que vai fazer a ligação, o acionamento e o desligamento desse motor aqui, tá? Olhando aqui na parte do diagrama de comando, nós faremos o dimensionamento, nós escolheremos também os disjuntores. Na verdade, a parte do disjuntor é muito relacionado com o desenvolvimento predial, mas a gente vai dar um toque inicial de como é feito esse dimensionamento. Isso aqui é o contato do relé térmico, então faz parte de algo que você já escolheu. Vamos dimensionar aqui também os acionamentos, os botoeiras, tá? Parece que não, mas tem que escolher de alguma forma, né? Esse contator aqui também já foi comentado aqui na parte de potência. Ele tem alguns contatos auxiliares e, finalmente, vamos dimensionar a parte de sinalização também, tá? Então, tudo isso. É lógico que também tem outras coisas, né? Eu coloquei aqui uma listinha, né? Por exemplo, fusíveis e relé térmico, a parte de proteção, a parte de acionamento, o contator, comando relacionando aqui botoeira, sinalização, a parte dos disjuntores de proteção. A gente trabalha na nossa parte de comando em 24 volts, então temos que dimensionar também uma fonte de alimentação, né, para esse comando ser energizado.
e outros elementos também que eu vou comentar ao longo dos slides aí. Perfeito. Então a gente vai também, apesar de não estar nesse desenho aqui, nesse esquema, a gente também vai ter uma noção de como selecionar um disjuntor motor para essa situação. Para quem não se lembra, né, então já começando aí a revisão, né, a gente pode utilizar o disjuntor motor em substituição aos fusíveis e ao relé térmico. Então, no lugar de fusível e relé térmico, a gente pode colocar o disjuntor motor. Então, ele vai fazer tanto a proteção contra a sobrecorrente, né, contra a sobrecarga, tanto como a proteção contra curto-circuito, e também ele é um cara que vai fazer a parte de acionamento. Ele substituiria o contator também, claro que de forma manual, né? Mas ele também faria essa substituição. O disjuntor motor, ele é muito versátil, inclusive ele é muito utilizado. Tem lugares que você nunca vai ver fusível, né, e relé térmico, você vai ver direto um disjuntor motor, tá? Tudo uma questão de custo, né? Dependendo da potência, às vezes vale mais a pena colocar um conjunto de fusível e relé térmico do que um disjuntor motor, tá? Então, por isso que a gente vai aprender a dimensionar para os dois casos. Bem, para esse nosso exemplo, então, a gente vai fazer o dimensionamento, a gente vai especificar uma partida direta, né? Esse nosso exemplo é uma partida direta, para um motor com esses dados aqui dessa placa que está aqui ao lado, tá? Eu não vou falar de todos os parâmetros dela agora, a gente vai usando esses parâmetros ao longo do dimensionamento, tá? Lembrando que na aula passada, a gente soube identificar todos esses parâmetros, todas as informações que estão escritas aqui nessa placa, a gente sabe, né, o que significa, a gente tem uma noção do que é cada um desses parâmetros. Fica o convite aí, se você não se lembra, se esqueceu ou se faltou nessa aula, não deixe de ver a gravação da aula para você entender o que é tudo isso e para você saber como é que faz o dimensionamento de um motor, tá bom? Vamos iniciar pelo relé térmico. Então, o primeiro elemento que a gente vai dimensionar é o relé térmico, um elemento de proteção aí, tá? Bem, para a gente dimensionar o relé térmico, nós vamos precisar de dois parâmetros do motor. O primeiro deles é a corrente nominal e o segundo é o fator de serviço. Então, eu selecionei aqui nessa imagem, eu peguei especialmente o trecho da imagem que fala esses parâmetros que eu vou precisar, e eu vou transcrever eles aqui para cá, ó. Então, a corrente nominal desse motor é uma corrente de 6,8 ampere, tá? Eu estou considerando que a gente está fazendo um acionamento desse motor em 220 volts, tá? Claro, se você fosse trabalhar com 380 volts, a corrente seria diferente aqui, seria 3,94. Fator de serviço desse motor aqui, FS, segundo a placa dele, é de 1,10 e não tem unidade, tá? Fator de serviço é um valor adimensional. Bem, aí o que a gente tem que encontrar? Nós vamos fazer um cálculo para descobrir qual que é a corrente de ajuste, o IFRT, do relé térmico, para a gente conseguir olhar um catálogo de um fabricante e escolher o relé térmico mais apropriado para a nossa aplicação, tá? Esse cálculo, depois vocês vão perceber, quando a gente falar de disjuntor motor, que ele serve tanto para o relé térmico, como também para o disjuntor motor. Tá? É o mesmo tipo de especificação, tá? Qual que é o critério que nós usaremos? Então está aqui embaixo. Se o fator de serviço for menor do que 1,15, a gente vai adotar essa formulinha aqui, tá? O IFRT vai ser 1,15 vezes a corrente nominal do motor. Se o fator de serviço for maior ou igual a 1,15, a gente vai adotar 1,25 vezes a corrente nominal do motor, tá bom? Como o nosso fator de potência é 1,10, então a gente vai usar essa aqui de cima, certo? Que é 1,15. Então vamos escrever aqui, ó. IFRT é igual a 1,15 multiplicado por 6,8. Então a gente tem 1,15 multiplicado por 6,8. 7,82, tá? Então, 7,82 ampere. Então, uma vez calculado esse parâmetro, né, esse valor aí do IFRT, a gente vai consultar um catálogo de um fabricante
que a WEG ela apresenta as informações de uma forma bem clara, né? Talvez mais clara do que outros fabricantes. Então, por isso que a gente às vezes dá aula focando bastante na WEG, tá? Mas eu recomendo que vocês façam as pesquisas em pelo menos mais um outro fabricante, apenas como grau de comparação, tá? Eu já selecionei aqui a faixa de ajuste, né? E já está inscrito, inclusive, o código do relé térmico que a gente vai comprar para essa aplicação, tá? Então, olha só, o nosso cálculo lá, no slide anterior, deu 7,82 ampere, que é a corrente de ajuste do relé térmico. Para eu conseguir ajustar essa corrente no relé térmico, eu preciso de um relé térmico que esse valor esteja dentro da faixa de ajuste. Então, olha só essa coluna aqui dessa tabela, né, desse relé térmico. A gente tem aqui a opção de 5,6 ampere até 8 ampere. Então, o nosso 7,8 está aqui no meio, né? Então, esse aqui é pode ser o mais apropriado. A gente tem uma segunda opção, que é esse cara aqui de baixo, né? Esse cara aqui de baixo vai de 7 até 10, né? Por que eu não escolho aqui o de baixo? Nesse primeiro momento, a gente sempre vai adotar aquela boa prática de escolher o primeiro, né? O que tem as características menores e mais próximas possível. Quer dizer, tá entre 5,6 e 8? Tá. Então, beleza. Esse que a gente vai escolher a primeiro momento. Pode ser que, em termos de custo, de 7 a 10 seja mais caro, né? Então, a gente inicia escolhendo por esse aqui. Caso a gente veja que no futuro, né, na escolha do fusível, aqui ele tem uma informação importante também. Ele diz que o fusível máximo que você vai utilizar é a curva de 20 ampere, tá? Então, se porventura a gente for fazer o dimensionamento dos fusíveis e descobrir que não é apropriado esse relé térmico, a gente faz a troca e escolhe esse outro maior aqui de baixo, tá? Mas a princípio a gente faz essa primeira escolha. No catálogo do fabricante, vão existir outras informações aqui, né? Como as dimensões, peso. Por mais que isso daqui você olhe e fala, besteira, né? Não serve para nada. Na verdade serve, porque isso pode te dar uma previsão de qual vai ser o tamanho do quadro que você vai ter que comprar para conseguir fazer a montagem dessa partida, né? Então essa informação aqui pode ser importante. Eu copiei só esse pedaço aqui do catálogo do fabricante, mas vocês provavelmente vão ver que tem muitas outras informações lá presentes, tá bom? Uma informação importante também, esse ajuste aqui, não sei se vocês lembram na prática lá, o relé térmico, ele tem um parafusinho de ajuste aqui, né? Então, esse ajuste que você vai fazer nesse parafusinho aqui de ajuste, tá bom? Então, por isso que ele tem que ter essa faixa de valores para você conseguir ajustar. Esse relé térmico aqui, ele é acoplado ao contator direto. Então, você percebe que na saída do contator, ele passa por esse relé térmico e aqui embaixo a gente faz a conexão do motor. Além disso, o relé térmico ele é abastecido aqui também por alguns outros contatos auxiliares que vão ser utilizados na parte de comando do seu circuito. Então você vai ter contatos NA, contatos NF disponíveis aqui e pode ser que de repente tenha alguma aplicação que você precise de mais ou menos contatos. Então isso tudo está no catálogo do fabricante para você fazer a escolha adequada, tá? No nosso caso, o nosso sisteminha aqui, o nosso esquema, a gente precisa de apenas um contato NF, tá? Então, esse modelo aqui, ele atende tranquilamente o que a gente precisa. Bom, eu selecionei, então, o nosso relé térmico, tá aqui, especificação do relé térmico F10, né? F10 é porque é essa indicação que está lá no esquema, no diagrama de potência e no diagrama de comando. Para a gente fazer a compra desse componente, a gente tem que colocar esse código, essa especificação, tá? RW271D3U008, tá bom?